E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Bruno Maranguelo. Sou Nicolai Afenzuk. A gente se reuniu aqui hoje para a gente revisar um dos principais pronunciamentos contábeis e um daqueles que a gente tem visto que tem caído com mais frequência tanto em exames de suficiência quanto em provas de qualificação técnica como o CNAE QTG e até questões de concurso público, que é justamente o CPC 01, Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Para a gente começar, a gente reuniu algumas principais questões e revisou últimas provas de exames de suficiência, exames de qualificação técnica e até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, os principais aspectos e conceitos de aplicabilidade do CPC. E a gente montou algumas questõezinhas de conhecimentos básicos, até para avaliar, vocês que estiverem assistindo, poder mensurar e avaliar o quanto vocês já dominam os conceitos principais desse pronunciamento. Então a gente vai passar aqui por algumas questões e a primeira questão que a gente separou aqui foi: a empresa pode ou deve efetuar análise de recuperabilidade de ativos? Então, essa questão de fazer uma análise de recuperabilidade de ativos, ela é bem delicada e sempre no dia a dia vão ter várias exceções, né? Mas a instrução básica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, do CPC 01, é que a empresa ela deve fazer uma avaliação anual de indícios, analisar fatores internos ou externos, para ver se os ativos dela são recuperáveis ou não, se tem algum indício de não recuperabilidade desses ativos. Um caso bem particular é a questão do ativo intangível de vida útil não definida, ou seja, quando a gente fala de ágio por expectativa de rentabilidade futura, a gente é obrigado, por norma, a fazer uma análise de recuperabilidade aí sim anualmente. Sim, eu acho que uma questão importante também de comentar que a norma trata da periodicidade, o período de reporte. Então, a gente geralmente atrela o período de reporte a um período anual, mas não necessariamente, porque uma empresa que tem ações negociadas na bolsa, uma empresa de capital aberto e que tem um ativo fixo com indícios de não recuperabilidade, ela tem que avaliar isso trimestralmente ou com uma frequência distinta. Daqui a pouco ela tem algum período de reporte diferente para fora e necessita passar por esse estudo numa periodicidade diferente. Então não necessariamente todo ano, cada empresa tem um período diferente e dependendo do ativo vai ter essa periodicidade diferente também. Claro, até nessa questão do período, como a gente trabalha com exercício fiscal e publicação anual, a gente acaba, que nem o Bruno comentou, fazendo essa avaliação anualmente, mas vocês vão perceber que divulgações de informações financeiras intermediárias de várias companhias de capital aberto, elas sempre trazem ao menos um parágrafo mencionando, olha, a administração revisou as premissas do cálculo de recuperabilidade efetuado no exercício findo tal e não identificou indícios de modificação ou, às vezes, identificou indícios de modificação. Agora pega a questão do Covid, a gente está tendo várias empresas que fizeram uma análise de impairment agora para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que estão tendo que revisar as premissas porque elas dependiam de um faturamento XYZ agora no ano de 2020, que ele provavelmente não vai acontecer considerando esse período de instabilidade no mercado. Eu acho que um outro ponto interessante de comentar também, isso é algo que eu me lembro quando eu estudava contabilidade na faculdade, que a gente pensava assim, um indício de uma não recuperabilidade de um ativo, às vezes o cara lá trabalha 10 anos para comprar um carro, acha aquilo um ativo muito representativo no patrimônio, e aí tu chega numa empresa, o cara tem uma frota de veículos lá que serve para prestar suporte para o departamento administrativo, e aquela frota inteira é algo irrisório, insignificante. Então a gente sempre também tem que pensar na relevância daquela informação, certo? Claro, a relevância ela guia muito essa questão da análise de recuperabilidade, e a gente percebe na prática que quando há algum fator ou algum indício de não recuperação, como um fator mercadológico ou uma pandemia do coronavírus, isso não vai afetar um ativo, um carro. A gente precisa analisar de uma forma global a realização daqueles ativos e daquele ativo fixo, aquela estrutura de ativos da empresa. Esse é um conceito que a gente vai acabar entrando agora nas próximas perguntas, que é sobre a unidade geradora de caixa, né? Então acho que esse é um tópico importante para a gente discutir aí na sequência. Bom, pessoal, dando seguimento aqui então, a gente separou uma outra questãozinha mais conceitual, que seria o que é impairment, né? Então,
A gente separou justamente essa questão, por ser o nome oficial das normas internacionais para o teste de recuperabilidade de ativos. E muita gente às vezes acaba se deparando com essa expressão e não sabe o que é o CPC 01, sabe o conceito da norma, mas não conhece o conceito ou essa nomenclatura em inglês. Então, resumindo assim, de uma forma bem prática, a expressão impairment, ela não é nada diferente do que a gente já começou a tratar ali na questão anterior da avaliação de perda por não recuperabilidade de algum ativo. Então, assim, você vai ver em várias publicações de balanço, de informações financeiras, que a empresa vai estar divulgando em uma nota explicativa. A administração avaliou indícios de impairment, ou você vai ler alguma norma internacional que também vai fazer menção à palavra impairment, mas toda vez que a gente usar a expressão impairment, a gente vai estar se referindo ao CPC 01, vai estar se referindo à perda por não recuperabilidade de ativos. E seguindo com esse conceito de impairment, a gente já consegue fazer o gancho para uma nova questão, que é quais seriam os ativos que estão sujeitos a uma análise de impairment, entrando também agora um pouquinho mais na parte do alcance do CPC 01. Bom, então, como a própria norma já diz, né, então, redução a valor recuperável de ativos, a norma está se referindo a todos os ativos. Então, todos os ativos estão sujeitos à análise de recuperabilidade, tirando, claro, as exceções, que são basicamente aqueles ativos que já têm uma norma própria que regula, ou tem uma base de mensuração que, pela própria base de mensuração, tu já descarta o teste de recuperabilidade por ele já estar avaliado ou ao valor justo, que a gente vai entender o conceito daqui a pouco, ou ao valor em uso ou seu valor recuperável de alguma forma, né? Então, basicamente seriam todos os ativos, menos estoques, ativos de contratos de receita, ativos fiscais diferidos, ou até outros impostos diretos que são ativos, né? Impostos a recuperar normalmente. Agora está entrando muito em discussão a questão do ICMS na base de PIS e COFINS. Esse é um crédito que várias empresas estão tomando, que ele também vai estar sujeito a uma recuperabilidade, alguma análise de recuperabilidade. Propriedade para investimento que esteja avaliada ao valor justo. A gente também vai entender daqui a pouco qual que é o conceito do valor justo, mas pelo fato de ela já estar avaliada ao valor justo, ela não entraria nessa questão da análise de recuperabilidade que o CPC 01 trata. Outros ativos que são ativos financeiros cobertos pelo CPC 48, ativos biológicos que também entram na questão da mensuração pelo valor justo no momento que um ativo biológico ele é, por exemplo, colhido e vira um produto agrícola, a companhia ela é obrigada a fazer uma avaliação de valor justo. Então, como ele já vai estar registrado a valor justo, eu não vou precisar fazer uma análise de recuperabilidade. Ativos mantidos para venda, por exemplo, quando eu tenho uma operação, eu sou um grupo financeiro, eu tenho uma operação que eu estou destinando ela está descontinuada, eu estou destinando ela para venda, ela também não vai estar sujeita à análise de recuperabilidade, porque no momento em que eu levei ela para o ativo mantido para venda, eu vou ter uma norma que vai tratar especificamente sobre a mensuração dela, então eu não vou precisar também fazer análise de recuperabilidade. E, por fim, contratos de seguro também. Contratos de seguro também entra em alguma das exceções, porque a gente tem normas específicas para isso. E acho que uma questão que é importante da gente abordar aqui é... Muita gente acaba estudando para algum tipo de prova e acaba decorando esses conceitos. Eu acho que por uma questão lógica, pensando nos princípios e conceitos de contabilidade, a gente consegue chegar numa lógica de que a gente precisa fazer esse teste de recuperabilidade de ativos. Então, tu tem um princípio contábil de registro a valor histórico, registro do valor original. Então, tu tem que registrar as transações pelo custo e pelo valor original na data daquela transação. E tu ainda tem o conceito de ativo, que o principal fator é a geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, sempre que tu tem um princípio e um conceito que de alguma forma estão colidindo, a gente precisa ter um instituto contábil que determine a regra do jogo e diga o que a gente tem que fazer. Então, se tu tem um registro original a um valor alto, mas a geração potencial de benefícios econômicos futuros daquele ativo acaba sendo
baixa ou tem indícios de que não vai bater aquele valor original, a gente tem que ter um instituto contábil que diga a regra do jogo e diga o que a gente tem que fazer, que é fazer uma análise de recuperabilidade desse ativo, né? Então, por óbvio, vai ser todos os ativos que não tenham alguma normativa específica que diga como a gente deve contabilizar ele, e ativos que já estão registrados ou por seu valor de mercado ou por seu valor presente líquido. E até fazendo um vínculo com esse conceito que tu trouxe do ativo e do registro a valor histórico, a nossa pergunta inicial foi quais são os ativos sujeitos à análise de impairment. Tu vai acabar vendo que todos os ativos são sujeitos à análise de impairment, só que eles vão ser regulamentados por normas específicas, porque se tu pegar o CPC 16 de estoques, ele também vai tratar sobre a questão do impairment do estoque, que tu vai ver se o teu estoque ele vai ser, qual dos dois é o menor, o valor de custo ou o valor realizável líquido dele. Então, assim, o conceito de análise de impairment, ele é o mesmo. A diferença vai ser a normativa contábil que vai ser aplicável a ele ou não. Acho que esse apanhado de conceitos define bem aí quais que são os ativos que a gente precisa fazer essa análise de recuperabilidade. Para revisar bem o alcance da norma. Bom, pessoal, então a nossa próxima pergunta que a gente separou é uma questão bem clássica, bem tradicional, que as pessoas ficam com muita dúvida, e geralmente é aquela questão que a galera decora, mas na prática, então o cara faz essa pergunta, o cara sabe te responder, mas quando ele vai aplicar isso na prática, ele não sabe o conceito real por trás, que é: o valor justo é igual ao valor de venda? Acho que nessa pergunta cabe aquela nossa isenção de contador, quer dizer depende, né? A gente tem várias perguntas que a gente não precisa responder nem sim nem não, então a gente diz depende. Não necessariamente. O valor justo ele leva em consideração o conceito da transação não forçada. A gente vai ver tanto no CPC de estrutura conceitual, CPC 00, no próprio CPC 01 ele vai trazer. Então, em diversos CPCs, a gente conversou antes sobre o CPC de estoques, também vai ter na parte das nomenclaturas, ele vai trazer o que é o valor justo. O valor justo ele vai ser o preço que seria pago pela compra de um ativo ou pela transferência de um passivo, numa transação em que as partes são conhecedoras do negócio, e essa transação ela tem que ser não forçada. Então, assim, já que ele é um preço pago ou um preço para transferir, ele pode ser sim igual ao valor de venda de um ativo, mas não necessariamente, porque esse valor de venda ele pode ser líquido de despesas de venda, ele pode conter algumas outras questões na negociação que faça com que o valor de venda seja diferente do valor justo daquele ativo específico. Por isso que quando tu faz uma compra, uma aquisição de uma empresa, tu acaba tendo que fazer uma alocação do valor justo. Porque eu estou pagando 15 milhões de reais pela compra de uma empresa e eu tenho que alocar ele ao que é carteira de clientes, o que é um ágio por uma expectativa de rentabilidade futura, enfim. Então, assim, o valor justo, ele pode ser igual ao valor de venda, mas ele não necessariamente vai ser igual ao valor de venda. E acho que a gente sempre tem que ter uma questão bem gravada, assim, quando a gente for analisar a questão de igualar o valor de venda ao valor justo, que é a questão de ser uma transação não forçada. Porque a gente vê várias empresas que elas estão num cenário econômico destruído, elas estão muito mal, sem geração de fluxo de caixa, e aí elas começam a negociar os ativos dela, e nessa negociação tu acaba jogando o preço do teu ativo lá para baixo. Então não necessariamente o valor de venda vai ser o valor justo, porque numa situação não forçada, esse valor de venda poderia ser de um montante diferente. Então, assim, eu acho que nessa pergunta é importante a gente sempre levar em consideração a questão da transação não forçada. Tu tocou num ponto bem interessante, que acho que esse é um questionamento bem clássico, assim, de faculdade, quando o professor está lá abordando o assunto, que é
entendi, eu preciso reduzir o meu ativo ao valor recuperável, que vai ser ali, pode ser o valor justo, eu tenho que confrontar ele com o valor contábil. Tá, mas vamos lá. Eu fui lá na concessionária e comprei um carro por 50 mil. No momento que eu tirei o carro da garagem da concessionária, meu carro está valendo 40 mil. Em um segundo, meu carro está 0 km, não apresenta nenhum defeito e ele perdeu um valor significativo. E aí vem um conceito importante. E quando você está falando de um imobilizado, então você está falando de um ativo não circulante. Ou seja, é um ativo que tu espera realizar ele em um período fiscal, 2 ou mais. Então tu não pode dizer assim, e se eu vendesse hoje, quanto seria o valor? Não, ele não é um ativo com altíssima liquidez. Tu não pode fazer esse comparativo. Até porque qualquer ativo ele é altamente líquido se tu tiver uma redução gigantesca no valor. Se eu falar para ti, Nicolai, eu vendo esse prédio aqui que a gente está de escritórios a R$1. Tu vai comprar agora. Então, ele é um ativo altamente líquido. Mas isso acaba sendo uma transação forçada. Então, esse é o conceito de por que um valor justo ele acaba não sendo necessariamente igual ao valor de venda. Então, quando tu está tratando de algum imobilizado, por exemplo, um prédio, e aí a gente acaba fazendo algumas análises de valor justo e de redução ao valor recuperável, quando tu tem, por exemplo, 3 propostas firmes para a compra do teu prédio, independentes, e elas têm valores muito semelhantes, aí eu acho que tu começa a entrar de poder garantir que o teu valor de venda ele é sim o teu valor justo. Agora, eu tenho um conhecido que comprou uma empresa que estava em falência, assumindo o final das prestações de uma das máquinas da empresa. Então ele estava comprando uma empresa, transferiu o CNPJ para o nome dele, a empresa inteira para o nome dele, por um valor de 30 mil pago em 8 parcelas. Cara, não dá para dizer que toda aquela operação ou todos aqueles ativos que estão lá dentro, o valor justo deles é de 30 mil reais. Então, assim, acho que, dando um resumo e respondendo essa questão do valor justo ser igual ao valor de venda, eu acho que a gente tem que sempre focar em todas as vírgulas que tem naquele conceito de valor justo, até porque recentemente eu fiz o CNAE QTG, o CVM, e também na minha prova do CRC caíram questões que eles colocam essa insinuação de eles contam uma historinha para parecer que a transação é forçada. Então, assim, eu acho que esse vai ser um ponto importante sempre que a gente for analisar o valor justo ser igual ou não ao valor de venda. Então, uma outra perguntinha bem clássica, que é um conceito bem importante do CPC, que é o que é uma unidade geradora de caixa? Essa pergunta ela é relevante porque todo CPC 01 ele vai te dizendo quando que tu tem que fazer o teste de impairment, quando que tu tem que avaliar indício, o que são fatores internos, o que são fatores externos, mas quando a gente vai para a prática mesmo e a gente vai fazer o teste de recuperabilidade de um ativo, a gente acaba olhando para esse conceito de unidade geradora de caixa, que ele é o menor grupo identificável de ativos que é capaz de gerar entradas de caixa. Então, assim, ele normalmente é independente de outros grupos de ativo. Então, vamos lá, quando eu estou olhando para uma empresa que ela faz venda de carros, Vou parar aqui só para a gente voltar. Quando eu estou olhando para uma empresa que ela tem só um segmento, e eu estou olhando para um impairment de ativo mobilizado, dificilmente eu vou conseguir analisar a minha entrada de caixa por diferentes tipos de ativo mobilizado, porque a minha planta industrial ela vai gerar uma nota fiscal que vai gerar o meu faturamento. Agora, quando eu tenho uma empresa que ela atua em diversos segmentos, aí sim eu consigo analisar o meu ativo imobilizado, trazendo esse exemplo agora para a unidade geradora de caixa, eu consigo separar o meu ativo imobilizado, qual entrada de caixa que ele está gerando. Então, pensando numa empresa que tem 3 segmentos, eles vendem alimentos, eles vendem bebidas e eles vendem doces, bala de goma, enfim. Quando eu olhar para as minhas máquinas que produzem esses ativos que eu vou vender, eu vou estar falando de grupos de máquinas diferentes que vão me gerar entradas de caixas em fluxos diferentes
Então aí que vai trazer a questão da independência de outros grupos de ativo. Então eu poderia classificar como uma unidade geradora de caixa aquele meu grupo de máquinas que produz as balas, o meu grupo de máquinas que produz os refrigerantes e o grupo de máquinas que produz os alimentos, desde que eu consiga analisar as entradas de caixa de forma segregada também. Eu acho que esse conceito e essa questão, essa discussão, é aquele típico tópico que o conceito é muito fácil, mas definir uma unidade geradora de caixa é algo extremamente complexo. E pelos nossos estudos aqui, inclusive sobre como é que isso pode ser cobrado em algum tipo de prova de qualificação, a gente vê que esse assunto ele não é cobrado para você definir o que é, ou te dar uma série de ativos e diz assim, defina qual é a unidade geradora de caixa. Geralmente ele te traz o conceito, uma unidade geradora de caixa, então ele já te diz que um grupo de ativos é uma unidade geradora de caixa, e ele faz isso justamente porque é muito difícil tu montar uma questão objetiva para o cara assinalar qual é a unidade geradora de caixa. Por quê? Porque é algo subjetivo da administração. A administração, no seu conhecimento do negócio, tem que entender dentro da sua operação qual é o grupo de ativos e qual o menor grupo de ativos capaz de gerar caixa. E esse é um assunto tão complexo, eu acho que uma coisa que acaba complicando um pouco é que o CPC ele traz um menor grupo identificado de ativos. Então a gente acha que uma unidade geradora de caixa é algo pequeno e na prática uma unidade geradora de caixa é algo muito grande. Então às vezes como tu falou, um segmento dentro de uma indústria. Então é todo aquele grupo de ativos e toda aquela estrutura de ativos fixos que fazem a produção de balas. Então tu tem um grupo de ativos gigantesco. E como esse conceito é complicado, porque se tu aplica o conceito de unidade geradora de caixa para a estrutura organizacional e societária das empresas atualmente, às vezes tu tem uma empresa que ela é um grupo e que às vezes uma empresa ela não gera caixa sozinha. O grupo funciona como um todo, então tem uma empresa que é administradora de bens, uma que é a holding patrimonial, uma empresa que faz só a revenda, então são os pontos de venda, centros de distribuição, e mais a empresa que produz. Então como é que tu define essas unidades geradoras de caixa para uma empresa, sendo que aquela empresa claramente ela não gera caixa sozinha, ela está inserida dentro de um grupo e dentro de uma estrutura organizacional que em conjunto funciona para gerar caixa para os acionistas. Então esse realmente é um conceito mais complexo de se aplicar na prática, mas que é extremamente importante a gente entender, que a gente precisa agrupar os ativos, entender essa questão da unidade geradora de caixa, porque justamente a gente precisa mensurar o valor em uso e o fluxo de caixa daqueles ativos para a gente conseguir determinar se tem uma redução, uma perda de valor com base no valor já contabilizado. Até por uma questão também de relevância da informação, né? Porque assim, tem toda a questão da prática de eu analisar as entradas de caixa como um grupo geradas por um grupo de ativo, mas também vamos pensar que uma indústria ela tem centenas de máquinas dentro dela, não faria sentido uma norma contábil que toda a estrutura conceitual fala em relevância, em custo-benefício, em essência sobre a forma, e aí eu vou engessar toda a minha análise de recuperabilidade de ativos, mandando o cara fazer um fluxo de caixa para uma máquina de 10 mil reais, sendo que ele tem centenas delas com a mesma função. Então eu acho que essa questão da unidade geradora de caixa, ela também tem que ser analisado sempre o aspecto da relevância da informação, né? Até que ponto tu trazer para uma máquina a tua unidade geradora de caixa vai ser algo relevante. Pode ser, assim, não existe uma resposta 100% certa, porque pode ser que em algum ambiente de negócio exista a relevância em ter uma análise de recuperabilidade para uma máquina de 10 mil reais. Eu não sei, pode ser que exista relevância em alguma empresa, mas eu acho que a questão da relevância ela vai ser importante nessa análise da unidade geradora de caixa. E acho que, assim, só para sintetizar o conceito, é o menor grupo de ativos identificados que são capazes de gerar entradas de caixa.
Fazendo só um pequeno parênteses que tu comentou sobre a questão das provas, que é uma coisa que normalmente te dá um conceito, eu acho que essa seria uma questão relevante para as bancas inserirem questões dissertativas. Eu acho que no momento, pegando uma prova que nem, por exemplo, a do CNAE, a gente tem uma estrutura de questões objetivas e uma estrutura de questões dissertativas. Eu acho que na questão de questões dissertativas seria interessante trazer uma discussão sobre unidade geradora de caixa, e o que eu já vi em estudos para as provas que eu fiz, e eu não consigo lembrar agora se caiu na prova que eu fiz, mas eram aquelas questões de ele te dá 4, 5 opções e marcas que são verdadeiras. Então o conceito de unidade geradora de caixa ele pode entrar também nessas questões que são objetivas e conceituais, e por isso é sempre importante a gente lembrar as palavras-chave do conceito de unidade geradora de caixa, que vai ser o menor grupo, ativos identificados, entradas de caixa. Então, assim, e a questão de ser independente de outros grupos de ativos. Acho que, de uma forma bem resumida, acho que a gente conseguiu abordar os pontos aqui da unidade geradora de caixa. Então, pessoal, e aí agora a gente vai entrando para a nossa última pergunta dessa sessão inicial, e a pergunta ela é: qual que é o valor recuperável de um ativo, né? A gente veio falando sobre o CPC 01, quando que a gente deve fazer análise de recuperabilidade, o que é uma unidade geradora de caixa, e agora é a pergunta do milhão. Que vale R$1 milhão, aí é ela. Qual que é o valor recuperável do ativo? Essa é uma questão bem importante, um conceito super importante da gente estar trazendo aqui, porque quando a gente analisa provas de qualificação técnica, 90% das questões que trazem conceitos do CPC 01 se referem justamente ao teste de recuperabilidade. Então, tu pega um dos CPCs que tem a maior frequência em cair em prova, então cai em quase todas as provas, tanto exame de suficiência, quanto em questões de concurso público, quanto em provas de qualificação profissional, e cerca dessas questões que caem em quase todas as provas, 90% delas são sobre o teste de recuperabilidade. E se tu não sabe o que é o valor recuperável, tu não consegue realizar essa questão. Então, na verdade, o conceito ele é bem simples. O valor recuperável de um ativo ele sempre vai ser o maior entre o teu valor justo líquido de despesas de venda e o teu valor em uso. Tá? Que ele representa nada mais nada menos do que o teu fluxo de caixa estimado para aquele ativo, para aquela unidade geradora de caixa. Então, aquela unidade geradora de caixa tem um fluxo de caixa de benefícios econômicos futuros que ela vai gerar, que está justamente no conceito de ativo, trazido ao valor presente. Então, dando um exemplo bem prático, vamos supor que tu vai começar a fazer Uber, compra o teu carro por R$50 mil. Então, tu foi lá, comprou teu carro zero por R$50 mil, saiu da concessionária, o teu carro já está valendo agora R$45 mil. Ele tem uma perda significativa de valor por já ser um semi-novo que não está saindo da concessionária. Mas, tu espera que tu vai utilizar esse carro com Uber por 5 anos e tu espera que tu vai fazer cerca de R$10 mil para cada ano de utilização desse veículo com o aplicativo. Então, o teu fluxo de caixa futuro é de R$50 mil, desculpa, teria que botar R$12 mil aqui para a gente chegar no resultado que a gente quer. Então, tu teria R$12 mil vezes 5, tu teria um fluxo de caixa de R$60 mil, e trazendo isso a uma taxa de desconto para um valor presente, tu chegaria, sei lá, a R$55 mil. Então, o teu valor em uso para aquele carro, para aquele ativo, é de R$55 mil, tu tem um valor contábil de 50 e um valor justo líquido de despesas de venda de 45 mil. Então, nesse caso, então as provas fazem essa brincadeira com esses conceitos de que tu tem que saber que o teu valor recuperável vai ser o maior entre o teu valor em uso e o teu valor justo líquido de despesas de venda. Nesse caso, valor em uso 55 mil, valor justo líquido de despesas de venda 45, então o teu maior é 55 mil. E esse valor, que é o teu valor recuperável, tu confrontaria com o teu valor contábil para fazer o teste de recuperabilidade e ver se o teu ativo tem um indício de perda ou de ajuste de impairment para ser feito. Eu acho que assim, um conceito muito importante de a gente tratar aqui
é que a gente pega os contadores, me desculpem o pessoal mais velho, mas a gente pega o contador old school, ele vai ter ainda na mentalidade dele aquele princípio da prudência, né? Ah, não, eu sempre vou ser conservador. Eu vou pegar o menor valor, ou eu vou pegar... quando eu for fazer uma provisão, eu vou provisionar a mais, né? Porque aí eu estou provisionando a mais, o meu risco está coberto. E quando a gente vem para uma estrutura de... Quando começa a acontecer a convergência para as normas internacionais e a gente tem os CPCs, esse princípio da prudência, ele deixa de existir. Então, assim, se a gente ficar com esse princípio da prudência na cabeça, quando a gente olhar que a gente tem que decidir entre o maior entre os dois, a gente vai errar. A gente tem que sempre lembrar que... o que tu está vendo no fim das contas? A gente tem que analisar a recuperabilidade de um ativo para ver se o meu ativo que está registrado inicialmente pelo custo, no caso o carro de 50 mil reais, ele é recuperável no futuro ou não. E aí eu tenho duas formas de analisar se ele é recuperável ou não. Eu tenho que ver ou o valor justo líquido da despesa de venda ou o valor em uso. Se eu tenho um valor justo líquido das despesas de venda de 45 mil, como foi o exemplo do Bruno, e eu tenho um valor em uso de 60 mil ou 55 trazido a valor presente, eu ainda assim, olhando para o meu ativo que estava 50 mil reais, vou ter um valor recuperável de 55 mil, o que significa que ele é recuperável. Então, assim, pensando nessa lógica, escolhe sempre o maior quando tu for definir o que é o teu valor realizável. Por quê? Porque tu vai estar confrontando ele com o contábil e na prática tu está pensando, esse ativo que eu tenho, o quanto que ele pode me gerar de benefício econômico futuro, seja pela venda ou seja pelo uso dele. Vai ser o maior dos dois. Por quê? Porque de qualquer forma eu vou conseguir gerar 60 mil com ele. E pensando no princípio de que tu sempre vai buscar o que é mais vantajoso para ti, a partir do momento que tu tem a possibilidade de gerar 60 mil reais com um ativo ou tu tem a possibilidade de vender ele por 45, eu não vejo, num princípio de continuidade operacional, a possibilidade de tu escolher a forma que te dê menos dinheiro. A não ser que tu queira encerrar uma operação, que tu queira te desfazer daquele segmento, e aí sim tu faria uma negociação um pouco mais rápida. Mas eu só queria destacar assim, que eu vejo muita gente morrendo nessa questão de comparar o valor contábil com o valor realizável líquido, e as pessoas erram porque usam o menor entre os dois. E pode anotar aí, em todas as provas, uma das opções vai ser menor que o valor contábil e uma vai ser maior e vai ser esse pega-ratão. Então, assim, se tu te concentrar na questão de valor realizável, no conceito do valor realizável líquido, tu sempre vai acertar. Então, pensa, a gente já tratou aqui sobre o que é valor realizável líquido, valor realizável do teu ativo. Então, foca nesse conceito que vai te ajudar a acertar as questões em todas as provas que tu for fazer. Com certeza. E tem uma questão muito importante que eu vejo a galera decorando os conceitos, mas não pensando um pouco, que é, cara, eu estou pegando meus recursos e eu estou imobilizando isso, eu estou empregando esse capital num ativo imobilizado, seja num prédio ou num veículo. Por que eu estou fazendo isso? Se eu estou imobilizando isso é porque eu quero utilizar esse ativo. É porque esse ativo ele vai prestar apoio para eu realizar minhas operações principais da minha empresa, que seja produzir algum tipo de bem, industrialização, revenda de algum produto, ou enfim, o que seja, certo? Então, eu desconfio muito, por exemplo, tu fala, eu comprei um carro, e aí tu avalia ele pelo valor de venda. Tá, mas então esse ativo, se tu está querendo avaliar pelo valor de venda, ele não é um ativo disponível para venda? Sim. Né? Então, por que tu está utilizando o valor de venda como um parâmetro para mensurar a realização de um ativo? Então também a natureza do ativo, e claro que isso eu acho que esse conceito ele não é cobrado em prova. O cobrado em prova ele vai muito mais no teste de recuperabilidade, mas quando a gente olha para a prática, a gente pensa, estou fazendo um teste de recuperabilidade para um ativo imobilizado. Se ele está classificado no imobilizado, então isso já está me dando um indício de que a administração tem a intenção de utilizar ele. Então eu vou lá e vou ver o meu valor em uso para esse ativo. Agora sim, o meu valor em uso está menor que o contábil. Bom, então peraí, vamos ver o valor de venda. Não, mas o valor de venda é suficiente, então beleza, não tem uma perda. E até trazendo um pouco o conceito que a gente tratou na última questão da unidade geradora de caixa, é difícil a gente ter uma informação disponível
de valor justo líquido de despesa de venda para uma unidade geradora de caixa, que muitas vezes é uma coisa específica, né? Então, se eu tenho um grupo de ativo imobilizado que é o que me gera entrada de caixa, como é que... É difícil mensurar. Usando o exemplo do carro, tu até tem mais liquidez num carro, tu tem uma tabela FIP que regulamenta mais ou menos qual que é o preço do carro, então tu consegue negociar ele. Agora, um grupo de máquina prensadora que tu usa para prensar alguma coisa, daqui a pouco não é um ativo tão fácil de tu calcular ou de tu obter a informação para tu ter um valor justo líquido de despesa de venda. Então eu vejo assim, quando a gente for tratar de ativo imobilizado, eu vejo uma tendência das companhias normalmente levarem para o valor em uso. Embora algumas ainda tenham ofertas por compra de unidade geradora de caixa, mas eu vejo mais essa tendência para ir para o valor em uso do que para o valor justo líquido das despesas de venda. A gente vai mensurar o valor justo de uma marca. É bem difícil, é bem Daí difícil. tu vai vender uma marca separado da operação da empresa. E alocar um valor para aquela marca. Não, até tem essas coisas. Normalmente quando tu faz uma aquisição de uma empresa e tu paga um valor maior do que o valor justo daqueles ativos, tu aloca para uma marca. Só que aí tu tá fazendo uma operação em que tu está comprando ou que tu está vendendo uma questão e a outra parte entende que a marca vale tanto. Agora, quando eu tenho uma empresa num pressuposto de continuidade operacional que eu não pretendo me desfazer de alguma marca ou de alguma coisa, fica mais difícil de eu avaliar o valor justo líquido das despesas de venda. Acho que a gente conseguiu abordar bem aqui. Esse tópico, pessoal, foi justamente para a gente discutir alguns dos principais conceitos do CPC 01. Se vocês abrirem o CPC e forem lendo, a gente tratou sobre alcance, a gente tratou um pouco sobre o que é unidade geradora de caixa, o que é valor recuperável, valor justo, enfim. A gente tentou trazer os principais tópicos no objetivo de mensurar mais ou menos em que parte, ou trazer todo mundo para uma mesma base de informação para a gente conseguir evoluir nos próximos passos e abordar de forma um pouco mais profunda os conceitos do CPC 01.